Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa em mais um episódio aqui do nosso ContileCast. E dessa vez nós estamos aqui com o Diego. Acertei! Estamos aqui com o Dr. Diego, da Mestre Medeiros de Advogados Associados, e a gente vai falar bastante aqui sobre recuperação judicial, sobre algumas tratativas que o advogado pode ter para a tua empresa, para o teu empreendimento. E vamos lá, tudo bem, Vamos lá. Diego? Bom dia, Diogo. Luzemir. Diego. Bom dia, Até o Luzemir. final do podcast eu vou acertar. Vamos lá. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Agradeço aqui você, a Contile, de estar me recebendo em nome do escritório Mestre Medeiros, né? Para falar um pouquinho dessa ferramenta que muitas das vezes ou é desconhecida ou às vezes até discriminada, né, pelo empresariado, né? Mas é uma ferramenta jurídica que existe, está na lei, é permitido, é legal, né? E acredito que não haja nenhum demérito em se valer de ferramentas previstas, né, no nosso ordenamento jurídico, né? Pelo contrário, acho que tem que se valer, né? Se precisa, tem que usar todas as cartas que tiver no baralho, né, para manter a empresa ativa. Você é lá do escritório Mestre Medeiros, né? Isso. Tem todo um material que você trouxe, né? O Mestre Medeiros é um escritório especializado em recuperação, né? Exatamente. Perfeito. Estruturação E quem que é o de Diego? empresas. O Diego é um advogado, né? Eu sou formado aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2007. Fiz estágio no tribunal, fiz estágio em alguns escritórios de advocacia, mas acabei me firmando num grande escritório de contencioso aqui no Mato Grosso do Sul, né? Cujo viés era um direito bancário, né? E que um dado momento acabei me especializando em recuperação judicial, que era uma demanda que vinha aí de uma crescente, né? Sobretudo desde 2008, né? Que as empresas pós a quebra do Lehman Brothers, né? A Marolinha, né? A Marolinha chegou 2000, no Brasil. 2008, 2009, né? 2008, 2009, chegou no Brasil e as empresas começaram, né, a se valer desses institutos. A gente passou a estudar isso, mas para defender o capital, as casas bancárias, né? Então, essa expertise aí ao longo dos anos, nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, me levou a conhecer o meu sócio, né, que estava ali do outro lado do balcão, trabalhando por um empresário em crise, né, enquanto eu trabalhava para o banco que defendia o capital. E na pandemia ali, né... Puxa um pouquinho o microfone dele. Opa, posso puxar aqui? Pode. Tá. E na Fica mais pandemia, fácil, mais perto. E na pandemia eu entendi que haveria aí uma necessidade, né, uma carência desse tipo de profissional que tivesse uma expertise já no assunto, né? E me convenci a entrar nesse projeto, que é, de fato, de levar o instituto, né, levar a palavra ao empresário, né, da gente conseguir esclarecer, tirar dúvidas, né? E desde então a gente tem tido muito êxito aí, né, em auxiliar tanto os empresários, né, industriais, comerciantes, né, como os produtores rurais, né? Então, é comum a gente ouvir assim, no jargão popular, né? Minha empresa faliu. Minha empresa faliu, né? Ele tem lá uma lojinha, não deu certo por alguma razão, ele fala assim, minha empresa faliu, fui à falência, né? É certo falar desse jeito? Correto. O que é exatamente a falência da empresa? Vamos lá. A falência, ela acontece, né, ou de maneira legal, quando um dos credores, ao invés de ajuizar uma ação de cobrança contra você, ajuiza uma ação de falência contra você. Ele declara a tua falência, né, e você ali, na sua peça de defesa, ou você vai alegar que não é aquilo, ou você vai alegar uma recuperação judicial, inclusive, né? Ou ele vai provar que a sua dívida é impagável face a tanto quanto ao teu giro, quanto ao teu passivo ali, né? Quanto aos teus bens, enfim. Então, a falência é consequência lógica de uma empresa que não está saudável, né? Então, por isso que a recuperação judicial, ela precisa de um olhar técnico de um contador
para que ele não deixe chegar nessa fase, né? Nesse ponto, né? Esse ponto de desgaste, né? Então, a falência seria a insolvência da empresa, né? Existe a figura da insolvência civil para a pessoa física, ó, tem mais dívida que patrimônio, impagável, né? Cancelo meu CPF, estou insolvente. A falência seria a insolvência para a pessoa jurídica. Né? Tem uma dívida impagável aqui, vamos arrecadar os bens que tem e pagar proporcionalmente aos credores existentes. Mas se eu tiver uma empresa, né, e fechar essa empresa, né, eu volto a falar assim de um pequeno negócio, né? Eu tenho um pequeno negócio e não consegui honrar os meus compromissos. A maioria das pessoas, eu entendi onde você quer chegar, a maioria das pessoas se dizem falidos, mas não existe nenhuma decisão ou algo que as declare assim, né? Continuam devedores, Isso, né? continuam devedores. Continuam devedores. Então, assim, às vezes de boca ele vai falar fali, mas se você constar o CNPJ da pessoa, tá lá aberto, ativo, né? Ou com alguma irregularidade, alguma restrição, mas não vai vir escrito falência, caso a pessoa de fato ou ingresse ela mesma, não, eu quero entrar com pedido de falência meu, né? Quero matar isso aqui, saldar com o que eu tenho e estou saindo fora, ou algum credor ter tido êxito num pedido de falência. Eu ouço muito essa confusão, né? E às vezes é difícil para a pessoa assim, que inicia um negócio, que está só focado naquele comércio que ele tem, aquele pequeno estabelecimento, né? E ele, às vezes, passa por esse momento difícil e fecha as portas e fala, eu fali. Na verdade, ele não faliu. Ele continua... Existem uns efeitos de uma falência, efetivamente, mas legalmente ele não está falido. Ele continua sendo devedor de tudo aquilo que foi construído ao longo daquela jornada que ele teve, aquelas dívidas que ele assumiu, elas continuam, né? Elas vão e sobreexistir. E aí, considerando a falência, né? O que é? A pessoa, ela é declarada uma massa falida e ela não precisa mais pagar as dívidas. Acontece da seguinte forma, geralmente o que eu vejo aí, tá? Não trabalho com falência porque a gente trabalha justamente para prevenir, mas só para trazer um pouco eu só queria para instituto. trazer esse enredo, né? Vamos lá. Surgiu uma falência, vamos falar da falência legal. Até para a gente poder entender a importância da recuperação, a gente né? antevê ela, né? Então, assim, tratando da falência legal, seja ela requerida por um credor ou autodeclarada, né? Entrou com um processo de falência ali, né? O juiz, o que ele vai ter que fazer? Ele vai nomear um administrador judicial, que era chamado síndico lá na lei de concordatas e falências, né? Que vigia até 2004-2005, quando entrou a nova lei de recuperação judicial. E esse síndico vai entrar para dentro da empresa e aí sim ele vai passar a gerir, administrar essa empresa, se ainda tiver algum movimento, algum fluxo residual, e administrar o passivo, os ativos, que ela tem, né? Então, ela tem lá um predinho, que tudo bem, está alienado aqui, alienado ali, porque ele precisa listar, né? Fazer um inventário do que existe, fazer um inventário das dívidas e depois equalizar, né, proporcionalmente o que eu vou pagar para quem, qual que é a ordem dos credores, tributário tem um privilégio, trabalhista tem um privilégio, né, o garantia real ainda tem um privilégio dentro da falência e os contratos que eventualmente tiverem ali uma garantia por alienação fiduciária, né, eles também vão beber da água limpa, né, vão chegar antes um pouco para pegar se existente algum tipo de ativo ali. Né. Inclusive, os processos falimentares se arrastam por muito tempo e se arrastavam por muito tempo, né? Você via aí falências, né? Processos de lá 2010, 2006 ali até hoje ali falido, e os juízes com dificuldade de resolver, o administrador com dificuldade de resolver, porque quando ele arrecadava os ativos da empresa e colocava ele, né? Chamava um leilão judicial para venda, tinha muito recurso ainda dos antigos empresários para falar, não, isso aqui vale mais, o preço é vil, anulando o leilão. Hoje a lei, essa 14.112, ela trouxe a possibilidade do terceiro leilão a qualquer preço. Então, assim, deu um pouquinho mais de agilidade aos processos falimentares. Né? Então, o administrador consegue, de fato,
dar efetividade a essa venda e passar uma régua aí, né? E aí, claro, vai ter credor que não vai receber a contento ou não vai receber, vai ficar triste, mas se encerra. Né? Cada um vai ter que ceder algum tanto, Exato. né? Cada um vai ter que ceder algum tanto. Então, a falência não significa que resolveu o problema. Não. Significa que você, aquele patrimônio que você construiu, inclusive dos sócios também entra ou não? Então, aí é um reflexo negativo para o empresário da falência, né? Há quem, por exemplo, a gente ouve aí, vê casos de falências em que algum credor declara um esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica para física, né? Confusões patrimoniais. E aí há um pedido, né? Inverso de desconstituição da personalidade. Né? Então, é normal você ter uma pessoa jurídica e você desconstituir para chamar a física também do empresário, né? O fisco faz muito isso, né? Acho que é o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Então, ele chama o empresário quando ele comprova que há uma irregularidade, há uma fraude, há possibilidade. Aí, o empresário vai poder sofrer expropriações e relacionar os ativos próprios também dentro de uma falência. O patrimônio dele também não está seguro num processo desse de falência. Falimentar não. Quer dizer, então, a falência, deixar correr o processo até chegar num ponto de falência, isso significa que ele vai perder os bens da empresa, pode até perder os bens dele, não é? Isso. Ou seja, é um problema. Você vê que até nesse momento uma gigante. orientação profissional é importante, né? Então, quando parece que está tudo perdido, que nada pode piorar, às vezes deixar correr uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir ela também tem os requisitos, né? Essas questões de fraude, confusão patrimonial, dolo, né? Então, é necessário também ter um olhar crítico, né? E técnico sobre esses aspectos, né? Mas a falência é exata, ela não põe fim a essa relação. Pelo contrário, né? Piora muito, né? O pesadelo pode não acabar, né? Piora simplesmente muito. Com o fim. E tem um remédio para não chegar nesse ponto, né? O primeiro remédio é a própria organização da empresa, né? A empresa ela precisa ter um fluxo financeiro saudável, o sócio precisa entender que o que é da empresa não é dele. Sim, né? As retiradas, né? A gente chama de confusão patrimonial, né? O sócio, a empresa tem um valor lá disponível no caixa lá, ele fala, não, eu preciso comprar líquido, né? troca o meu carro, vai lá e pega aquele dinheiro, troca o carro e a conta da casa dele, aluguel, água, luz, telefone, vai lá e coloca no caixa da empresa para poder pagar. Então, essa mistura do financeiro da empresa com o financeiro do sócio, isso gera um descompasso nas contas da empresa, né? Até porque ele nunca sabe o que é da empresa e o que é do sócio, né? Essa ingerência, ela leva, né, inevitavelmente, a um problema que ou vai chegar numa falência ou no momento anterior falar, não, vamos parar, respirar e nos reestruturar. Organizar. Às vezes já está num momento de dívida, um momento que já entra num momento complicado, e aí que entra a parte da recuperação judicial. Né? Vou até pedir para a gente não entrar tanto na extrajudicial, né, que existe, né, para pequenas empresas. É feito ali, é feito junto aos cartórios, né, notoriais. Então só que é diferente, só para pincelar aqui rapidinho, não me ater muito. Né, você vai apresentar um plano no cartório notorial, mas você já tem que ter o aceite de 100% dos seus credores. Antes disso, você já tem que chegar, com o pessoal e conversar, né? Então, há um risco muito grande, porque na extrajudicial, se você não conseguir a adesão efetiva de todo mundo, né, você vai acabar caminhando para uma falência. Né? Então, falando da recuperação judicial em si e da pré-recuperação judicial, que também é possível, né, o empresário ele tem que ter em mente alguns sinais de que o negócio dele não está saudável, né? Que é o problema de atraso na folha, né? Atraso no fisco, atraso nos fornecedores, aquele cobertor curto, ele tira daqui para colocar ali, tira do fisco para pagar a folha, né? Tira
do empregado Ele para não pagar... tem fluxo de caixa. Ele tem um problema de fluxo de caixa. Falta o fluxo de caixa, então ele deixa de pagar um item A para pagar o item B. E vai manobrando, né? As razões são as mais diversas, né, do Zemir. Não é, às vezes, existem esses casos, né, de ingerência do próprio empresário ter essa confusão patrimonial. Né? Às vezes é ingerência de algum colaborador, né, alguém com um poder muito grande dentro da empresa que comete algum deslize ou fraude mesmo, né? E existem deslizes de mercado, mudanças abruptas de mercado, né? Como pode existir também tomadas de decisões erradas, né? Às vezes o empresário ele tem a pecha, e deve ser assim, né? De ser sempre ousado. Né? Às vezes a ousadia faz com que dê algum passo errado. Nunca é um item só, né? Exato. E nunca é uma situação preponderante, né? Sim. Às vezes um investimento que ele fez que não funcionou, não deu certo. Não tomou a contramedida. Aliado com outras situações que ocorrem dentro da organização, pode chegar no momento de dificuldade. E aí entra uma possibilidade de recuperação judicial ou a pré-recuperação. Ou a pré-recuperação judicial. Né? Antes da alteração agora da 14.112, os advogados especializados em recuperação judicial já tinham começado a se usar de pedidos de tutela de urgência, né? O que seria o antigo liminar ou antigas cautelares antes do Código Civil 16, para antecipar os efeitos da recuperação judicial. Né? E era bem recebido no judiciário. Então, às vezes, assim, eu não estou com a documentação, né? Tem lá o artigo 51, às vezes até o 48, que fala que você tem que ter 2 anos de atividade, falta um mês para eu fechar 2 anos. Né? Então, assim, não tenho ainda, não estou com 100% dos requisitos, mas preciso, no mínimo, desses efeitos, preciso me blindar. Antes da alteração da lei, se usava muito essa tutela antecedente aí dos efeitos da recuperação judicial. E com a alteração da lei, tem lá o artigo 20b, se você olhar, a lei já previu, falou, não, calma aí, você pode fazer uma pré-recuperação judicial, que é o quê? Eu não vou te anotar junto à Receita como uma empresa em recuperação judicial, vou te dar os efeitos, sim, da recuperação judicial, que é uma blindagem de 60 dias, ou seja, 1/3 do que daria a recuperação efetivamente, mas em contrapartida você tem que procurar uma câmara de mediação, trazer todos os seus credores e demonstrar para mim que você está negociando nesse tempo. Né? Na verdade, você ganha um tempo para os credores não efetuarem... Não te expropriarem, né? Fazerem ações que possam... Essas ações estão até em movimento já, você consegue ir trancando elas. Ela acessa os efeitos, ou seja, suspende, eu tenho 60 dias... É sempre essa data fechada ou ela sempre essa data fechada, né? Então eu vou ter 60 dias para poder sentar com cada um, conversar, combinar, ajustar os formatos de pagamento para que então eu possa ter esse fôlego para poder recuperar minha empresa. O perfil, assim, trazendo um pouco no particular aqui da questão, o perfil do nosso cliente que procura o Instituto da Pré primeiro, o empresário que não quer de maneira nenhuma, né, o rótulo em recuperação judicial, né? E, sobretudo, aquele empresário que precisa de um fôlego. É aquele cara que conversa contigo aqui e fala, Zemir, se eu tivesse aqui 1 mês, 2, só para ajeitar a casa aqui e depois voltar a pagar, sem pagar o juro desse período, né, que são juros exorbitantes, eu conseguiria me reestruturar. Então, é para esse empresário que a Pré funciona muito bem. Com intenção de resolver o problema, né? Exato. Não é para a própria recuperação, esse é o sinal que o mercado tem que ter. Olha, eu não vou dar um calote a vocês, eu vou pagar, mas eu vou colocar dentro de um fluxo exequível aqui, né? Mas existe aquele cara que fala assim, não vai entrar com uma recuperação judicial só para ganhar tempo? Não, porque não faz sentido, não faz né? sentido. Ele Não vai ganhar tempo para chegar a uma falência, né? Eu, aí, dentro do meu portfólio, eu também vou falar, poxa, eu vou patrocinar uma recuperação judicial que, inevitavelmente, vai chegar a uma falência. Para mim, né, para a nossa banca, não é interessante, né? Até porque não vai ter êxito, né? Não vai no final ter êxito. das contas, não vai ter êxito, né? E até mesmo também empresas, né, em que o modelo de negócio se esvaziou, né?
Se nos procurarem aqui uma empresa de locação de fita VHS, falar, eu preciso De entrar em recuperação, falar desculpa, não dá mas certo. me parece que esse modelo de negócio não... Aí sim você só vai ganhar tempo, né? Você vai postergar aí um fim que é certo, né? Da atividade empresarial. Então, a recuperação ela tem como objetivo socorrer a empresa, né? A empresa. Tá dentro do próprio espírito da lei, né? Então, lá, quando foi proposta, lá em 2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, né? Então, dentro ali das intenções do legislador, sempre foi preservar a empresa. E eles tiveram cuidado até de colocar isso dentro da própria norma, né? Está ali no artigo 47, ele fala, o objetivo aqui é manter a empresa ativa, né? Gerando renda, mantendo os pagando funcionários. tributo, funcionários. Essa é a função social da empresa, né? Então, ela está ali descrita, o legislador teve esse cuidado, que repete um pouquinho que é o que está na Constituição, 170 ali, né? Livre iniciativa, livre mercado. Ele traz ali de maneira mais clara esse princípio, né? Que é vamos preservar a empresa. E é o que o judiciário vem aí obedecendo e repetindo, e quando há conflito de norma ali dentro do próprio instituto, né? Você tem 2 artigos que estão conflitando. Mas isso aqui fala que é pro credor, isso aqui fala... Eles sempre se socorrem no 47, que é a preservação da empresa, né? Calma, vamos ver. Por isso que precisa da figura de um juiz. Para poder arbitrar, né? Para poder ali decidir, né? E aí a figura do judiciário é tão necessária também para regular essas relações, né? Empresários e credores. Assim, às vezes eu percebo que o empresário, de uma maneira geral, né? A gente conhece aqui alguns que passam por dificuldade, que não é uma situação anormal, né? O empreender tem esse risco, né? Exato. O empreender tem esse risco. E a gente percebe que, às vezes, o empresário ele não tem essa visão de que ele pode preservar o negócio dele, né, se socorrendo de remédios que a própria legislação permite, né? A legislação permite. Então, muitas vezes ele quer... Eu tenho uma situação em que eu preciso tomar um fôlego, e aí, para eu poder tomar esse fôlego, eu vou lá no banco e pego mais dinheiro. Que é o dinheiro mais caro que existe, né? Dentro de todos os bancos, ele vai ter ali o giro pré, o giro rápido, né? E se você olhar a taxa de juros e a modalidade, que qualquer casa financeira, né, tem, já é um juro caro. E o próprio gerente, ele tem bem mapeado isso, né? Primeiro o empresário pega um bom valor ali, com uma garantia legal, né, que é a sede da empresa, tal, a juro baixo, né? E a partir do momento que vai tropeçando, ele vai pegando, ele vai se escalando, valendo. né? Ele coloca na primeira linha ali das possibilidades de juros e depois vai subindo. Ele vai usando, né? os produtos, que o banco tem uma gama de produtos para atender a faixa, né, do calor do além do empréstimo, ainda vai pegar lá algum produto do banco para poder fazer relacionamento e tudo mais. Isso. E acaba que ele tinha uma dívida pequena, agora ele tem uma dívida pequena mais um pouco, né? Exato. Então, assim, os gerentes têm essa leitura bem feita, porque eles sabem a hora também de vender um produto mais caro e ganhar dinheiro com a crise. Mas eu acho que as instituições financeiras, de modo geral, também, ao longo agora da crise, da pandemia, né, eu acho que elas foram bem complacentes, souberam também renegociar. Eu acho que isso deu uma segurada na avalanche de recuperações judiciais que viriam. Então, ela, antevendo esse movimento, né, alguns se valendo da pré-recuperação judicial, que não vai deixar rastro, mas existe uma renegociação ali, que não há intermediação do judiciário, né? E eu acho que os bancos tiveram essa postura legal na pandemia e conseguiram ajudar aí o empresariado, né? Mas os resquícios ficam, né? Tem tropeços, tem renegociações que ainda ficaram caras, né? E mesmo mantendo uma mesma taxa de juros, alongando o crédito, se você somar aí o juro, no final, o crédito sempre fica mais caro, fica né? representativo, né? E quando ele faz a recuperação, fica também lá no CNPJ dele, fica uma marca. Vai ficar uma marca até o encerramento da recuperação judicial, né? Então, assim, entrou,
Entramos hoje com um pedido de recuperação judicial do Luzemir Limitada. Né? Vamos pensar numa empresa hipotética aqui. Até hoje, as dívidas existentes, até a data de hoje é o target, né? Para trás, elas serão discutidas todas no processo. Né? Se amanhã eu fizer outro contrato, outro negócio, isso aqui está livre, está saudável, eu vou ter que saldar ele, não interessa o meu processo de recuperação judicial. Então, daqui para trás, eu vou renegociar. Né? O Start te dá esses 180 dias de blindagem, né? E aí você vai compartilhar depois a telinha, o organograma. O organograma dessa telinha aqui. Isso. Ele vai te dar 180 dias ali de blindagem e o legislador previu que seria nesse período, né, que a empresa, que os credores se habilitariam junto ao auxiliar, que é o administrador judicial, né? E aí os empresários também confundem o administrador judicial da recuperação judicial com aquele da falência. O da falência pula para dentro da empresa, né? O da recuperação judicial, não. Ele é só o cara que é auxiliar do juiz, para que o juiz, que não é contador, não tenha que ficar se debruçando em relatório mensal. Relatório que ele não vai entender, né? Não vai entender, e se entender, vai perder um tempo que não é necessário, né? Então, nesses 180 dias, se inicia, né, publicando esse edital, deferir, você está em recuperação judicial. Vai um ofício lá para a Receita, seu nominho vai ficar lá com a recuperação judicial do lado. Isso. E aí, o administrador vai pegar a documentação nossa para olhar. O crédito do banco X está aqui, do banco Y está aqui. Às vezes você não tem um contrato, né? Mas você está declarando que está aqui. E desse edital, os credores vão ter 15 dias para ir lá falar para o administrador judicial. Não, está certo ou não, está errado. Falou que devia 100, mas é 200. E apresentar a documentação. Isso tudo fora do processo. Né? A própria lei nova previu que o administrador pode ter e deve ter um site, uma plataforma, né? Porque antigamente você tinha que imprimir tudo, levar para o administrador. Agora não, você consegue fazer online, por e-mail. E aí ele vai ver essa lista, né? Vai comparar e ele vai fazer a relação dele de credores. Né? Então, quando eu entro com pedido, eu falo, estou devendo aqui, ó, X. E às vezes, quando o administrador judicial lança a lista dele, ele fala, não, aqui é X menos 1, não é tudo isso, ou X mais 2. Tem um ajuste. Tem um ajuste, né? E aí, desse ajuste, é publicado um novo edital para que aí sim inicie uma fase judicial de impugnações. Aí a gente vai discutir o crédito com um juiz olhando, né, judicialmente. Até aqui, então, a gente está falando aí de quase 60 dias de processo que está correndo, voando aí administrativamente, né? Nesses 60 dias, a empresa vai apresentar um plano de recuperação judicial, né? Dividindo, vou pagar o trabalhista assim, vou pagar o quirografário, que é o quê? São contratos que não têm garantia, aquele contrato ali que eu devo, porque o aval é o meu sócio, é minha esposa, né? E aí tem os contratos que têm as garantias reais, de fato, né? Aí seria o classe 2, garantia real, classe 3, quirografário, e o classe 4, que é micro e pequena empresa, que seria um quirografário, seriam os fornecedores ali, mais ou menos, que se encaixam ali. Então, o plano vai contemplar o pagamento de cada um desse segmento de credores, né? E isso com a empresa em funcionamento. Funcionando, a empresa tem que rodando funcionar. normal. Ela tem que funcionar, né? A ideia do advogado que trabalha com reestruturação é falar, me traz aqui o teu passivo, que a gente vai equacionar, e o empresário volta lá para dentro e vai trabalhar. E as dívidas que ele vai gerando naquele período que ele está trabalhando São dentro... novas, né? São novas e não fazem parte... Não fazem parte dessa concursalidade. Mas ele tem que honrar essas dívidas. dívidas. Né? Tem que honrar. As novas dívidas, os novos negócios vão ter que todos serem honrados. Por isso que eu coloquei lá no início. Aqui a deadline, aqui eu pedi daqui para trás. Eu resolvo daqui para trás, daqui para frente, vida nova, mas eu tenho que ir me organizando para poder estar funcionando perfeitamente, né? Isso. E um adendo também para não ter dúvida. Por exemplo, o daqui para trás, às vezes eu tenho um contrato de 60 meses, paguei 3 parcelas, né? As vincendas também significam daqui para trás. Eu só trouxe o valor do contrato, eu vou pagar dentro de um plano. Né? Não é porque ia vencer
parcelas ao longo do... É a data que eu assinei o contrato. Os contratos a prazo, essas parcelas que vão vencer, elas entram dentro do plano também. Porque o contrato foi feito no momento anterior àquele pedido, que aquele é o marco inicial do processo de recuperação judicial. E aí, depois que conclui toda a recuperação, vamos lá, eu parei ali nos 60 dias para eu apresentar o plano. Apresentei um plano, tá lá. Apresento um plano, o juiz vai olhar, ou ele vai pedir que se publique um edital chamando os credores, credores, o plano está aqui para vocês verem. Ou ele já publica um edital unificado junto com a segunda lista do administrador judicial. Está aqui a lista e o plano está lá, ou com o administrador, se quiser, ou está aqui no processo. Se algum dos credores, um deles que seja, né, apresentar uma objeção ao meu plano, que seria contestar o meu plano, falar, não, esse plano não tem condições, não aceito. Obrigatoriamente a lei prevê que tem que se fazer uma Assembleia Geral de Credores. Aí se publica um terceiro edital, ou quarto, né, se foi publicado, para que chame os credores para falar, tal dia, tal hora, ou vai ser virtual, tá aqui o link, ou vai ser lá em determinado hotel, ou determinado teatro, ou estádio, né, como no caso da Latam, no caso da Oi, para que os credores possam votar abertamente, né, o plano de recuperação judicial. E ali a vitória da empresa tem que ser por maioria. Né? Tem que ter maioria em todas as classes. Pelo menos mais de 50% de credores aceitando aquele plano que foi proposto. Né? Embora um apenas tenha feito não aceitou, né? Mas há casos que não tem objeção. Aí já vai para dentro do gabinete do juiz e ele vai sentenciar ali, concedendo a recuperação judicial. E aí, estabelecendo as formas de pagamento, as formas estavam ali previstas já estavam no plano, né? Ele vai ratificar aquilo. Vai ratificar aquilo. Então, vai ser 1 ano de carência, o trabalhista vou começar a pagar daqui 90 dias, não sei. Aí cada um constrói de uma forma, né? Vou pagar em 10 anos, com deságio. Começa a executar o plano. O administrador passa só a cuidar da execução do plano, do pagamento, né? Forma, o juiz determina e a partir daquele ponto existe a execução, né? Não tendo nenhum problema, depois de conceder a recuperação, já aprovei o plano, seja porque ninguém apresentou objeção, seja porque na Assembleia o pessoal concordou, tem lá o artigo 61 da lei que diz que o judiciário tem que cuidar por 2 anos desse processo, senão viram processos eternos, né? Então, em 2 anos, nós temos verificado e tido êxito, né, vindo pagando, comprovando, apresentando os relatórios para o administrador judicial. Deu 2 anos, ele encerra a recuperação judicial, avisa, sim, a receita tal, para dar a baixa ali. E aí tira a recuperação do CNPJ. E aí tira a recuperação do CNPJ, entendi. Faz essa baixa. Eu acredito que você nunca tenha deparado com isso, mas existe uma situação em que a pessoa pede recuperação judicial e não tem uma contabilidade para poder... Existe bastante, inclusive, né? Eu acho que, sobretudo em razão dos produtores rurais, né? E a falta de uma contabilidade nesse processo, qual que é o... Não, ela é obrigatória, né? Então, assim, vamos dar um exemplo do produtor, que é o mais comum de não ter absolutamente nada, né? Então, ele vai ter o imposto de renda dele muitas das vezes e às vezes também equivocado. Então, a gente tem que entrar para dentro e refazer, né? Dar o lastro da origem, do movimento e comprovar 2 anos de atividade, né? Embora girando numa pessoa física, num CPF, era uma atividade empresária, né? Compra de insumos, né? Colheitas, vendas, etc. A gente abre uma PJ para ele a partir daí começar a movimentar de maneira mais profissional, né? Mas aquilo que ficou para trás, o próprio STJ depois veio a lei e convalidou isso, é válido, né? Livro caixa. Tem que fazer a contabilidade. Tem que fazer a contabilidade. Sem contabilidade não tem recuperação. Impossível. A importância, né? Puxando a sardinha pro meu prato, né? O contador a importância, essencial, né, do contador nesse processo, né? Ele não é um processo feito somente
pelo advogado e pelo empresário, né? Não. O contador, ele precisa Tanto que demonstrar tudo isso. o contador vai ser o elo ao longo de todo o processo e depois do cumprimento, vai ser o elo entre ele e o administrador judicial. Porque depois que eu aprovar o plano, você vai mandar só os relatórios lá para o administrador judicial, o administrador vai fazer o cara crachá, tá tudo certo. E mesmo aquela empresa que está começando a passar por dificuldade, está no começo desse estágio, né? Esse seria o ideal. É importante que ele já tenha uma contabilidade que represente aquilo que ele movimenta, né? Sim. Porque é comum também que não acontece aqui em Campo Grande, acontece por outros lugares, tá? Aqui em Campo Grande não acontece isso, né? Aqui o pessoal é bem zeloso, né? Mas às vezes pode acontecer dele não ter nem contabilidade, né? Ele não registrar nenhuma informação, ele ter... Trocas de contadores, penumbras contábeis, isso... Troca o contador não faz a contabilidade. Um não passa documento para o outro depois. Então, essa dificuldade na contabilidade também pode ser Obriga a se refazer depois, um problema no pedido de uma recuperação. A gente tem que entrar para dentro e refazer essas penumbras e períodos em que não se há documento. Temos que ir atrás, temos que abrir gaveta, temos que achar a origem e destino de tudo. E pode ser que não ache muitas coisas, Pode ser que não ache. Aí você faz lucro presumido ali, tenta buscar de uma forma tributária, que vocês sabem bem. Né? Você consegue ali, quando não há lastro, você consegue fazer ali essa presunção. Né? E ela, de fato, o que aconteceu com essa mudança da lei aí, principalmente para o produtor rural, puxando o gancho dentro dessa questão documental? Até antes da 14.112 de 2020, tinha essa celeuma, o produtor pode, não pode. Né? Os que conseguiram até então êxito, né? Sobretudo às vezes aguardando até chegar no STJ para voltar, né? Foi uma bagunça esses pedidos até 2, 3 anos atrás. Mas os que conseguiram êxito ali, conseguiram usando imposto de renda, lucro presumido, etc. A lei 14.000... Aí o que aconteceu? Isso 14.112 de dezembro de 2020, né? Entrou lá em 21 maio, abril, maio. Eu acho que foi em outubro de 2020, ou seja, 2 meses antes da assinatura do presidente, o STJ veio e pacificou. Falou, não, pode sim. E a dívida anterior no CPF vai ficar assim dentro da recuperação judicial do produtor rural. Então, foi uma resposta muito boa para a sociedade jurídica, para os empresários, sobretudo também para os credores, né, de conseguirem mensurar também o risco do negócio deles. Né? Poxa, emprestava aqui para o produtor achando que ele não podia, ele pode. Né? Mas deu 2 meses, já veio a lei, né? A jurisprudência antecipou um período muito curto. Né? E assim, do lado do empresário, a lei da recuperação judicial e falências, lá em 2005, né, a 11.101, existia uma crítica que dizia, essa é a lei FEBRABAN. Né? Então, quando o legislativo alterou a questão da concordata, trazendo o Instituto da Recuperação Judicial, e muito importado ali do Bankruptcy Code norte-americano, pincelando um pouquinho do europeu, houve uma crítica ali do empresário dizendo, essa é a lei FEBRABAN. Por quê? Porque ela beneficiava o banco e algumas modalidades de contrato, sobretudo aqueles que tinham alienação fiduciária como garantia, para se excluir, para pular fora da recuperação, né? Então, a gente está falando aí de uma lei de 2005, né? A gente está em 2022, que não havia ainda maturado e que já sofreu uma reforma importante agora. Né? E essa reforma, então, a crítica inicial, que era a lei do banco, né? Agora a crítica se diz, né, a boca pequena, que é a lei do agro, né? Porque ela veio a favorecer, né, as tradings, né? Veio favorecer o capital do agro, veio blindar o capital do agro. Né? Então, a gente está iniciando agora um período de insegurança jurisprudencial, porque está em construção. Por quê? Porque esses novos dispositivos que vieram a favorecer contratos agrícolas, né? Barter, né? Contratos
o washout dentro de uma recuperação judicial, né, venda de insumos, enfim. Todos esses contratos que a lei quer deixar fora, elas vão conflitar com o espírito da lei, né? Então, de novo, o judiciário vai acabar sendo palco, né, dessas celeumas aí para equalizar esses problemas, né? O professor Manuel Justino, até num dos congressos que eu tive o prazer de dividir mesa com ele, que é uma das sumidades no assunto, no tema, ele disse que às vezes é melhor uma jurisprudência consolidada, boa, do que uma lei nova insegura, né? Então, em linhas gerais, ele disse: eu preferia do jeito que está do que essa lambança que fizeram agora com essas alterações na lei. Quando não está consolidado, a decisão pode ser para qualquer lado. Pode ser para qualquer lado, né? E é o que a gente o que a gente vê, né? É o que muitos colegas com a alteração da lei disseram para a gente: e agora vocês não vão conseguir mais ajuizar recuperação judicial de produtor, né? E o escritório tem tido êxito, né, no particular da demanda rural, né? E Diego, você poderia citar algum caso de êxito que vocês tiveram? Eu não sei se é por conta do sigilo, do empresário, né? Acabou que eu não tive tempo da gente. Eu vim aqui no final da semana, não conversei, né? Mas a gente passou ali pelo escritório, né? Pelo menos 200 empresas e empresários, né? Um deles, que foi justamente o que me fez... Então, eu trabalhava num grande escritório, vi a atuação de maioria dos escritórios, pelo menos do centro-sul do país, e gostava muito da atuação do meu sócio, do Marco, né, que foi quem eu conheci. Essa empresa em que a gente tratou e sentou e conversou e acabou chegando num bom acordo, tanto para a instituição financeira que eu representava, quanto para o cliente, esse é um case de sucesso, né? Então, são empresários assim que se tornam amigos nossos, né? Tivemos agora, final do ano... Salva a vida do cara, né? Salva a vida do cara, né? Então, fim de ano, festas do escritório, aniversário do meu sócio, esse empresário é um que sempre está, né? Entre outros, né? Aí você vê que, de fato, se começa com uma relação profissional e acaba se tornando uma relação de amizade, de fato, ali, né? Não, mas depois eu te passo uma listinha ali por bola. Baixo da mesa. Depois da mesa, né? Não pode, é sigilo. É sigiloso. Tem empresários que não gostam. É por isso que eu perguntei se você poderia citar, né? Mas tranquilo, show de bola. Além da parte, isso estou falando do escritório lá, do mestre Medeiros, né? Além dessa parte de recuperação, vocês têm outros produtos lá para o empresariado? Como é que funciona? Sim, acaba que Luzemir, por exemplo, a gente tem que ser full service, né? Porque eu pego uma empresa, começo a reestruturá-la, ela tem, às vezes, um passivo trabalhista representativo, né? Às vezes ele tem, logicamente, um escritório que o atende ali. No mínimo, eu vou ter que orientar o advogado dele em como que ele vai, que é o que a gente costuma fazer. Mas, às vezes, o empresário fala: não, a partir de hoje você toca isso aqui, nesse assunto é contigo. Então, o escritório tem que estar preparado para absorver essas demandas, né? Então, seja ela trabalhista, seja ela tributária, porque tudo vai gerando reflexos. E cível, né? Então, a nossa parte cível, sobretudo a parte agropecuária, é muito forte, porque a gente está sempre revisando contratos, fazendo contratos e protegendo o produtor rural das demandas que estão... das demandas executivas que estão prosseguindo dele, né? Mas, assim, pura e simplesmente, não, vamos ser contratados, não vamos falar de recuperação judicial, fora do assunto. Então, essa equipe, ela não fica ociosa, né? Se ela não está trabalhando especificamente no tema, se você tem um advogado especializado civil, ele consegue trabalhar em todos os assuntos. Porque eu acho assim, imagino que seja essa situação que as empresas chegam, né? Numa situação já que ela precisa do remédio recuperação judicial, né? Ou pré-recuperação judicial, se ela já precisa desse remédio, é porque ela já tem outros problemas que já está dentro da empresa, né? E a gente vai conseguir atender. O trabalhista, que ela não
não consegue ali administrar, já tem ações correndo, uns contratos que ela já assinou pelo calor do momento, Sim. com juros abusivos, com coisas do tipo, né? Que são coisas que precisam também ser resolvidas, talvez até antes do início Sim. da pré-recuperação, né? Exato. Eu acho que, assim, de outro lado, vamos supor, uma empresa sadia, você fala, mas você só trabalha com quem está passando dificuldade. Não, muitas vezes até o próprio empresário que saiu, que virou nosso amigo, depois a gente vem para a criação de fazer uma reestruturação patrimonial dele, prever algumas holdings, né? Prever a sucessão dele, né? Às vezes até a pessoalidade nos permite ver que, olha, esses sócios aí vão dar problema, vamos colocar no papel, né? Se algum dia vier faltar algum dos dois, como que a gente vai prever essa sucessão patrimonial? Vamos ter uma holding, vamos controlar, como que vai ser o ingresso dos sucessores, ou já vamos deixar eles aqui. Então não é só a recuperação. Não é só a recuperação, um produto, né? é um produto. É um remédio para uma situação, né? Mas existem outros remédios para diversas situações. É que é um filão assim, Luzemir. Eu sou mal educado, eu não ofereci água para você. Daqui a pouco eu pego um copinho. Mas então, é claro que a gente consegue atender também esse tipo de demanda, né? É porque o que acontece, o que eu acho interessante, é que tudo bem, sucessão, né, familiar, empresarial, criação de holding. Tem gente que vende como blindagem patrimonial, que eu acho até errado o termo, né? Isso tudo, ou tributarista, vamos fazer aqui uma revisão tributária sua, né? O advogado que trabalha com trabalhista, seja preventivo ou mesmo contencioso, esses são profissionais que a gente encontra até no mercado, né? O que eu acho interessante, e aí até o fato de eu estar aqui hoje, a gente batendo esse papo, é justamente a especialidade da recuperação judicial que a gente não encontra tanto profissional com essa expertise, né? Tanto que a nossa equipe ali, a gente conta com 18, 20 advogados, que foram difíceis de achar no mercado para a gente conseguir Montar uma equipe de recuperação. montar uma equipe de recuperação judicial, né? Então, eu acho que é um tema mais, como que eu posso dizer, mais raro, pouco dentro dos meus colegas advogados aqui. Específico, né? É muito específico, né? Ele é muito específico. Ele é um apêndicezinho do direito civil, né? Aliás, um pedacinho ali dentro do empresarial. Então, é realmente bem específico, né? É bem específico. Seria como administrativo, um pedacinho dentro do direito público que está dentro do civil. Então, por essa razão que a gente eu prefiro vender a nossa recuperação judicial, né? Do que conflitar com meus outros colegas. Entendi. Que fazem bem também essas outras questões aí. Mas, sem dúvida, a gente tem capacidade de atender o empresário. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Tem que ser multidisciplinar. Costumo brincar assim, mas o que você faz? Eu falo, rapaz, filmamos o seu casamento, se você quiser. Faz tudo, até os bolinhos. A gente faz tudo, não tem problema nenhum. A gente tem que ter vigor, né? Tem que trabalhar com afinco, que eu acho que nada substitui. E eu acredito que também as empresas, elas cada vez mais estão entendendo. Eu tive uma conversa semana passada com um cliente que ele está fazendo uma espécie de sucessão, né? Já é de idade, Sim. Passou por problemas de saúde e agora... Começa a pensar, olhar para... um filho que tinha um negócio em outro lugar, está vindo, fechou lá, organizou lá no outro lugar, está vindo agora para poder administrar. Ele veio se apresentar e a gente veio trocar uma ideia, né? E já vem com uma ideia nova, a ideia de ajustar a empresa para um novo cenário, para um cenário mais competitivo, um cenário em que as informações são mais controladas, porque hoje tudo é controlado pela Receita Federal, né? As questões de compliance também estão muito fortes, né? LGPD. Então aí acaba ele entendendo que existem muitos remédios que são remédios legais, são remédios que podem ser adotados na empresa, tanto no quesito prevenção, Sim. quanto no quesito de uma solução de conflito, que ele pode lançar mão para que a empresa sempre fique saudável.
Ou fique, pelo menos, dentro de um patamar de continuidade. Exato. Né? Eu acho que os mais novos, né? Foi interessante você trazer esse exemplo. Eu acho que os mais novos, quando eles chegam, muitas vezes do mercado, ou estudam fora e vêm e começam a gerir ali a empresa em conjunto com seus pais, com os fundadores, eles não têm tanta rejeição ao instituto. Porque se ele vê o problema, ele é objetivo e ele traz uma solução, né? O mais antigo, às vezes, tem essa rejeição. Não sei se por vaidade, eu não sei se por algum exemplo ruim do passado, de alguma outra empresa, de algum conhecido, acaba que você vê ali aquela postura do violinista do Titanic. Ele vai até o final afundando ali e não larga, né, o ofício dele ali, né? Ele tem aquela paixão pelaquela empresa da forma como ela está e não admite uma intervenção, né, seja do... Ele tem mais paixão pela empresa do que pelo negócio, né? Exato. Às vezes, né? Ele não quer na conversa, na roda com os amigos, falar, me valir de uma recuperação judicial, né? Ao passo que você vê aí o Trump lá nos Estados Unidos, acho que usou 6 a 8 vezes o instituto, né? Se não mais. Então, apertou, é uma ferramenta, é legal. Vou usar, né? Como você pega aí 15 anos atrás, era aquela moda de revisionais, né? Os empresários não ligavam muito, né? Chegava a execução, era revisional daqui, revisional dali, para equalizar, né, o caixa dele e o fluxo dele. Os revisionais não funcionam mais porque os bancos, né, se adequaram a taxas um pouco mais plausíveis, o STJ quase que precificou o que pode e o que não pode, então é muito difícil você ter êxito ali, né? Você achar realmente algo leonino ali no meio desses contratos. Eu queria fazer mais 2 perguntas para você, já para a gente para finalização. Você falou assim que o Trump pediu várias vezes, né? É possível a pessoa ela pedir mais de uma vez? É possível. É possível. A lei prevê, né? Após encerrada a recuperação judicial, tem que ter um período aí sem utilizar. Não lembro se são 3 ou 5 anos. Tem que olhar agora. Porque eu acho que recentemente um cliente nosso aconteceu isso, né? Era um cliente antigo que já tinha encerrado a recuperação dele em 2016 e ele ficou saudável, começou a trabalhar, tal, acabou fazendo aquisições, né, de grande monta para o negócio dele, comprou uma outra planta, fabril, tal, e aquele negócio não aconteceu, né? E acabou que ele teve que se socorrer de novo. Falou, não tem jeito. E já conhecia o caminho. Então, assim, um exemplo nosso dentro de casa, acabou que se valendo pela segunda vez do mesmo instituto. Do mesmo instituto da recuperação. Então, pode pedir, tem um prazo, evidentemente, porque Sim. senão vira festa, né? Vira festa. Tem que... Acabou uma, vou pedir outra, né? Não existe, você não pode, né? ter pedido nem extra, né? Tem as regrinhas para poder se valer, né? Para poder se valer e entrar ali. E quando uma pessoa ela sai de uma recuperação, ela passa num processo de recuperação judicial, ela sai desse processo de recuperação judicial, qual que normalmente é o perfil desse empresário? Ele sai mais fortalecido do ponto de vista de negócio ou como que é o comportamento dele? A tendência é sair, de fato, fortalecido, né? Depois de passar aí 2 anos, né? Tomando decisões, muitas das vezes colegiadas, consultando. Ele sai escolado, né? Ele sai entendendo até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Eu acho que o empresário ele sai primeiro aliviado, né? Quando encerra é uma alegria, igual a quando deferiu lá atrás, né? Na hora do incêndio, quando chega o deferimento e o corpo de bombeiro, é a alegria do encerramento, né? Puxa, acabou agora essa jornada que a gente se propôs, né? Há 2 anos, às vezes um pouco mais, né? Depende do judiciário. Até porque esse prazo do organograma que você vai colocar, ele está contando 180 dias, tá? Mas a lei, ela prevê, pode ser prorrogável por mais 180. A gente pode estar falando de 1 ano de blindagem, né? Claro que tem uns requisitos ali que o judiciário vê que não é o empresário que está dando morosidade à marcha processual, né? Muitas das vezes o que acontece é o próprio judiciário demora para dar uma decisão,
demora para publicar um edital, sendo que estava lá, a gente já tinha disponibilizado, ele não publica. Então, É pelo menos 2 anos, né? Vamos pelo dizer menos assim. 2 anos, vamos falar de 2 anos. Então, o empresário ele sai ali escolado, ele sai já tendo feito rodadas de negócios com grandes empresas, com grandes bancos, com grandes financeiras. Então, ele já conheceu o caminho, né? Ele fica ali com um contato mais do pessoal de cúpula, né? Porque quando você entra num processo de recuperação judicial, a sua dívida deixa de ser ali da agência, né? Você passa a conversar com regionais, etc. Então, o que a gente vê são empresários mais preparados, né? E Então, você vê o exemplo desse segundo aí, que quando tomou uma decisão equivocada, arrojada, mas equivocada, não teve dúvida em se valer novamente do Instituto, né? Então, a recuperação, além de socorrer a empresa para que ela mantenha, para que ela tenha continuidade, ela também educa o sócio. A gente pode, de maneira simples, dizer dessa forma. De maneira contábil demais, né? Contabilmente educa demais ele. E eu acho que o mais importante é voltar o empresário para o negócio, né? Aquele momento de crise, né? Aquele momento que o empresário sai de casa para apagar incêndio, para atender telefonema de um fornecedor para falar que vai pagar amanhã. Ele deixa de olhar o dia a dia dele, né? Ele deixa de olhar o gerente dele, se está fazendo um bom ou mau negócio, ele deixa de olhar a assiduidade do outro colaborador dele, e o negócio como um todo cai de rendimento, né? É o famoso olhar do dono. Infelizmente, o olhar do dono numa crise está para o credor, né? E quando ele tem a ajuda de um profissional, do advogado, e que o escritório chama, né, a responsabilidade de falar agora vai trabalhar, eu acho que isso também dá um pouco mais, faz com que o empresário se reencontre dentro da atividade que é a paixão, que é a empresa dele, que ele tanto amou e que tanto vem tirando o sono dele nos últimos tempos, né? Eu acho que esse sentimento também vai melhorando, né? Uma simbiose de boas práticas ali que vai tornar ele saudável e vai tornar o plano dele factível e execuível aí pelos próximos anos, né? Entendi. E, Diego, acho que foi bacana o nosso papo, hein? Falamos quase tudo, né? Você deu uma aula pra gente de recuperação. Tentei de fugir dos tecnicismos, acho que depois eu vou ver o VAR ali, ver se não ficou muito... Funcionou. Não, mas foi top demais. Tem alguma coisa da recuperação que a gente deixou de abordar? Eu acho que não, acho que a gente... acho que dentro de uma linguagem, assim, né? A gente, como profissional, a gente não pode... vender a facilidade, né? Eu não posso dizer que tudo são flores, né? A gente vai encontrar espinhos nesse caminho, né? Então, um bom profissional vai só saber direcionar, falar, cuidado aqui e mitigar os riscos que a gente vai encontrar no meio do caminho, né? É um processo célere em si, né? Se você pensar que você entra com uma lei que já prevê o fim, né? Que outro processo te dá né, esse tipo de autonomia, né? Então, é um processo célere, mas que tem que ser tratado com muito profissionalismo e que maus profissionais talvez macularam o Instituto, né, aqui no nosso estado e em outros lugares também, né? Porque um dos efeitos negativos da recuperação, talvez não tenha dito, né, e que não vamos encerrar o papo com essa mensagem, mas se a recuperação judicial não for bem gerida, né? Uma das prerrogativas do credor é pedir a falência, né? O pedido de falência, né? Mas não é o que a gente tem visto, né? O que a gente tem visto, assim, ainda com a que eu tenha feito a crítica à reforma da lei, a reforma também trouxe mecanismos de reinvestimento, né? O fresh start que ele diz ali. Então, está surgindo, já existe, mas vem crescendo o número de credores que ainda querem emprestar para a empresa em recuperação judicial pela lisura, né? Ele empresta para uma empresa que está aberta num procedimento judicial, né? Qualquer dúvida ele tem o contador da empresa, ele tem a prova real, que é o administrador judicial, e tem as decisões judiciais ali, né? Então, o credor ele tem mais segurança porque está tudo oficializado. Está tudo às claras. Tudo às claras, né? Tudo às claras. Ao passo que uma empresa que está num processo normal,
ela pode, de Maquiar certa maneira, maquiar, né? Falar, tô saudável aqui. Então, tem crescido demais o número de empresas, né, que querem trabalhar ou até mesmo comprar um negócio em recuperação judicial, né? O próprio Ronaldo, olha aí, uma das condições, eu acho que, de compra do Cruzeiro era o processo de recuperação judicial, porque ali ele teria Tudo na mão. a radiografia do negócio, né? Então, às vezes o empresário teme, mas eu vou perder o meu crédito na praça, né? Aí a primeira pergunta é, mas que crédito você tem hoje, né, estando em crise? Muitas vezes ele já não tem, né? E quando tem, é muito caro, né? Quando tem é muito caro, né? Então a gente vê hoje, eu acho que as cooperativas cresceram muito, emprestando capital para empresas em recuperação judicial, né? Quando ninguém mais queria, ou quando a burocracia, os bancos públicos não conseguiram se movimentar rápido, né? Os bancos privados ficaram ali, não vai, a cooperativa passou na frente, né? Conseguiu injetar esse capital necessário, né? Seja para compra de estoque ou para movimentar a própria empresa, equalizar algum problema ali pontual para que ela seguisse, né? Mas o que todo empresário nos procura e quer eu preciso me blindar, preciso de um fôlego. E esse fôlego existe, tem previsão legal, né? Só resta se valer de um bom profissional, né, para que ele possa percorrer aí esse caminho da maneira com menos solavancos possíveis. Esse caminho aqui, esse todo caminho esse aí. caminhozinho aqui. Isso aí. Não, show de bola. Obrigado mesmo pela sua participação Eu aqui que com agradeço, a gente. Luzinho. Vamos deixar os seus contatos aqui, tudo Legal, no pode finalzinho, tá? disponibilizar. E valeu mesmo, foi um bate-papo fantástico, né? Conte conosco aqui sempre que quiser, tiver uma dúvida, fazer outro bate-papo, trazer um ponto específico, a gente está à disposição. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo ContileCast.